Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Toda a Escritura é útil para nos conduzir à salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso a Escritura é regra de fé para quem crê. Nós devemos deixar que a Palavra de Deus conduza a nossa vida. É ela quem deve ser a grande mestra da nossa vida espiritual. Quanto temos deixado que a Palavra de Deus conduza a nossa vida? Peçamos esta graça. A Palavra da salvação é esta oportunidade diária que temos para nos colocar diante da Palavra e sermos provocados por ela. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento esta oportunidade de nos encontrar com o Senhor através da sua Palavra. Vamos acolher com muito amor e disposição a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita, em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esses dias estamos sendo acompanhados pelo capítulo 1 do Evangelho de São João, um capítulo muito bonito e denso. Às vezes temos a impressão de que João está se repetindo, mas na verdade não. João vai se aprofundando de uma forma pedagógica, nos ajudando a compreender quem é Jesus, qual é a sua missão e quem somos nós como seus seguidores. Hoje, no trecho do Evangelho que nós ouvimos, encontramos o chamado de Jesus a Filipe e o bonito encontro de Jesus com Natanael que transforma a sua vida. Peçamos também a graça de, ao ouvir este Evangelho, sentir-nos chamados por Jesus, assim como Filipe, e que façamos uma experiência de encontro com o Senhor transformador, assim como foi o encontro de Natanael. Façamos a nossa reflexão deste Evangelho, pedindo que sejamos revigorados na nossa vocação à luz da Palavra de Deus. O Evangelho começa dizendo assim: no dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. É interessante, Jesus, no início do seu ministério, ele volta para a sua região, a Galileia. A Galileia, como nós sabemos, era tida como a periferia religiosa de Israel. E é justamente ali, na periferia religiosa, que Jesus começa a sua missão, que Jesus chama os seus discípulos. É dali que tem este grande início da missão, do ministério de Jesus. Portanto, ele vai para a Galileia e encontra Filipe. E diz o Evangelho: Jesus lhe disse: segue-me. Portanto, Jesus interpela pessoas para segui-lo, para, juntamente com ele, realizar a missão. Poderíamos imaginar, Jesus é o Filho de Deus, portanto ele tudo pode.
mas Jesus quer compartilhar a sua missão com as pessoas. Por isso, assim como ele disse a Filipe naquele tempo, ele diz também a cada um de nós hoje: segue-me. Nos convida para compartilhar da sua própria missão. Diante deste convite, nós podemos imaginar quanta alegria no coração de Filipe por ser chamado por Jesus. O Evangelho vai dizer assim: Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Então, este chamado de Jesus a Filipe o enche de entusiasmo, tanto que ele vai ao encontro de Natanael para dar este testemunho, dizendo: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Lei e os profetas era uma forma dos antigos se referirem a toda a escritura antiga. Isto é, tudo que a escritura antiga disse se realiza em Jesus, como testemunha aqui Filipe nessa sua expressão ao encontrar Natanael. E diz: Jesus, o filho de José, de Nazaré. E é bonita a interrogação de Natanael. Natanael, diante dessa expressão de Filipe, que encontramos o Senhor, mas ao mesmo tempo, ao dizer que ele era de Nazaré, Natanael se surpreende. Por isso diz o Evangelho: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Isso aqui pode representar duas coisas. A primeira pode representar uma rivalidade que existia entre os povoados da Galileia, neste caso, entre Caná e Nazaré. De Nazaré pode vir algo bom? Uma rivalidade que existia entre estes povoados. Por outro lado, nós sabemos que a expectativa messiânica de Israel daquele tempo era que o Messias deveria vir de Jerusalém e não da periferia religiosa. É por isso esse questionamento de Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Então, diante disso, Filipe lhe disse: vem e vê. Filipe não dá uma resposta teórica. Filipe o convida a fazer uma experiência. Vem e vê. Este ver não é somente uma constatação física, mas é um ver teológico e profundo que o leva à fé. Vem e vê. E é interessante porque Filipe convida Natanael para ver Jesus, mas Deus sempre se antecipa. Por isso diz o Evangelho: Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito. É Jesus quem o vê primeiro. Não é Natanael que primeiro vê Jesus, é Jesus quem o vê primeiro e disse: eis verdadeiramente um israelita, de quem não há fraude. E a gente se pergunta, poxa, Natanael está aqui não reconhecendo a identidade de Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus diz que este é um israelita de verdade. Por que Jesus diz isso? Realmente, um israelita era muito honesto com o seu modo de pensar e defender a sua ideia. E um israelita não esperava que o Messias viesse da Galileia, muito menos do povoado de Nazaré. É por isso que Jesus o elogia, porque ele é honesto em defender a sua ideia. E diante disso, Natanael diz a Jesus: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava sob a figueira. Portanto, mais uma vez reafirmando, Jesus se antecipa, é Jesus quem vê primeiro Natanael. Portanto, a iniciativa é sempre de Deus. E diante disso, Natanael chega ao nível da fé, faz a sua profissão de fé, como diz o Evangelho. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Portanto, duas confissões de fé. Filho de Deus, Rei de Israel. A expectativa messiânica é vista como realizada em Jesus Cristo por Natanael. Por isso, é uma experiência bonita este encontro de Natanael com Jesus. De alguém que duvidava que o Messias pudesse vir de Nazaré, a essa profissão de fé. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Façamos também nós essa experiência de encontro com Jesus que transforma a nossa vida, que transforma a nossa mentalidade, o nosso modo de ser. Diante disso, Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
O céu aberto é símbolo de que Deus voltou a falar com o seu povo. E mais do que isso, Deus agora fala através da sua palavra eterna, a palavra eterna que se faz carne e habita entre nós. Deixemos que Jesus venha ao nosso encontro e que este encontro com Jesus transforme a nossa vida, como foi transformada a vida e a mentalidade de Natanael. E procuremos seguir os passos de Jesus, como fez Filipe, e que saibamos testemunhar e apresentar Jesus a tantas outras pessoas deste mundo. Com o coração agradecido por esta belíssima página do Evangelho, que nos mostra o chamado de Filipe, o encontro de Jesus com Natanael, o encontro transformador, Natanael que passa de alguém que duvida que o Messias possa vir de Nazaré a essa bonita profissão de fé: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Peçamos a graça de poder encontrar Jesus, tornar-nos discípulos de Jesus, fazer esta experiência de encontro transformador com Ele, e que assim como Filipe, possamos conduzir as pessoas até Jesus para que também façam esta experiência transformadora. Dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, envia sobre nós a força do Teu Espírito Santo, para que sejamos testemunhas da mensagem do Evangelho que hoje terminamos de escutar, e que, a exemplo de Filipe, saibamos, ó Pai Eterno, conduzir as pessoas ao encontro de Jesus para serem transformadas pelo Seu amor misericordioso. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.